Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa oficina. Um momento de aprendizado direto com profissionais especializados que vão dividir seus conhecimentos e ensinar novas técnicas, saberes e fazeres. Afinal, aqui estamos sempre prontos para aprender, discutir e desenvolver novas habilidades. Esse espaço é uma iniciativa do projeto LabFaz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e Infino. Aqui no LabFaz, nós temos um guia de boas práticas e convivência. Desligar o microfone, fique atente. Ao entrar na sala, desligue o seu microfone e abra sua câmera. Respeitar a inscrição. As aulas têm momentos de perguntas e inscrições para a fala. Todos têm interesse em compartilhar suas dúvidas e experiências. Por isso é importante respeitar a ordem das inscrições. Quando quiser falar, se inscreva ou levante a mão pelo aplicativo Zoom. Não interrompa as falas, principalmente das minhas. Se precisar falar, se inscreva, levante a mão e espere ser chamado. Vamos respeitar as falas de todos os alunos presentes, sem cortar ou interromper alguém. Quando tiver uma mina ou pessoa não binária falando, deve-se ficar ainda mais atente. Se houver uma interrupção, não se justifique, apenas pare e deixe a pessoa continuar. Cuidado com o tempo de fala. As perguntas são essenciais para o desenvolvimento da aula. Por isso, quanto mais perguntas, melhor. Tente ser breve em sua troca. Respeite o tema da aula. Todos gostamos de aprender cada vez mais. Porém, é importante evitar sair do tema da aula quando for fazer sua contribuição. Respeite os professores. A sala de aula é uma grande troca de conhecimento. Professores também precisam ser respeitados, pois todos estão aqui em constante aprendizado. As aulas são gravadas. Caso perca uma parte da atividade, você terá acesso a este no YouTube do LabFaz, junto com muitas outras. Aproveite para ver outros conteúdos. Jamile e Farley, passo a palavra para vocês. Primeiramente, um grande prazer recebê-los aqui no LabFaz. Muito obrigada. Obrigada pelo convite da LabFaz, do Moisés Vasconcelos. É uma honra estar aqui. Hoje a gente vai falar, né, sobre a luz na arquitetura e eu convidei, então, para fazer parte hoje uma participação especial mesmo, que está aqui à minha direita, o professor que é do Instituto Jamil Torre e professor pós-doutor em arquitetura e urbanismo pela UNB, Farley Derzi. O foco da pesquisa dele foi a cidade à noite e toda a relação da luz na arquitetura da cidade, a função social da luz. Então, para a gente fazer essa introdução de como nós chegamos hoje na iluminação desses monumentos, desse momento, né, em que a luz passa a ser também uma protagonista na cidade, eu convido o Farley para fazer para a gente esse pequeno caminho introdutório de como surgiu essa ideia de iluminar as cidades através da iluminação. Muito obrigada, Farley. Obrigado. Você. Prazer fazer parte desse momento maravilhoso, né, organizado pela LabFaz. Como a Jamile disse, sou professor do Instituto Jamil Torre e responsável pela área de pesquisa. E nós vamos fazer uma viagem interessante. A gente, quando pensa em luz, alguns podem pensar no efeito da luz, né? Outros podem pensar na lâmpada, qual é a lâmpada que está ali. Outros podem ter interesse em saber qual é o fabricante daquela lâmpada. Outros vão pensar, será que a lâmpada é de vapor? Será que a lâmpada é de filamento?
E outros podem querer saber também a motivação, por que resolver iluminar um monumento. E para iluminar um monumento, antes tem que fazer o monumento, seja a escultura, né, de um homem sobre um cavalo, seja a própria edificação que surge como um monumento. Isso é bem evidente em muitas cidades, que se tornam até conhecidas, né, pela monumentalidade de uma determinada edificação. E quais seriam as motivações, né, para eu iluminar o monumento, mas antes disso fazer o próprio monumento? E quando que isso começou, né? E a motivação, né, o motivo por que isso começou? Nessa viagem, eu mostro uma imagem para vocês aqui de um filme chamado A Guerra do Fogo. Esse filme representa um momento do homem com a descoberta do fogo. Esse aqui é o homem das cavernas, né? Nossos ancestrais. E o fogo, na época das cavernas, era, além de uma fonte de luz, era também segurança. Esse fogo dava segurança para ele, né? Imagina, os animais da época avançavam nele, eles podiam usar o fogo para afastar, afugentar, se defender. Então, essa era uma função importante da luz, a segurança. E isso a gente vai ver tanto nas ruas, né? Pessoas não passam em ruas escuras porque se sentem inseguras e passam em ruas iluminadas. E também a questão do aconchego. Aquela época das cavernas, né, era a fase da terceira era glacial, muito frio, temperaturas abaixo de zero. Então, esse fogo, além de iluminar, além de prover segurança contra ataques de animais, era também uma fonte de calor para aquela população que vivia naquela época abaixo de zero. Então, guardem essas palavras-chave, né? Segurança, conforto e a própria função da luz para dar visibilidade. Aqui, nesse slide, é só para apresentar esse homem que está na calçada da fama da história da humanidade, a estrelinha, é o Homo erectus, não é o Homo sapiens. O Homo erectus, ele fez a descoberta do fogo. Aqui, queria mostrar para vocês, né, uma novidade, que é uma lâmpada de pedra, onde tem gravetos, fogo, mas esse fogo apaga com o vento. Então, o homem, naquela época, com ossos e o couro do animal, fez a luminária. Ele não tinha ainda vidro, não tinha plástico, não tinha lâmpada elétrica, mas surge a luminária com a função de proteger o fogo, feita de ossos e couro de animal. E isso fazendo link com as cidades, né? O que a gente vê na cidade não é simplesmente uma lâmpada exposta, não é só o fogo que está ali exposto. Nós temos luminárias, e aí vocês vão ter interesse em ver, inclusive, o design de luminárias. A luminária tem diferentes designers, né, na cidade. Isso aqui é quando eu fui no Museu da Lâmpada, em São Paulo, onde eles fazem uma réplica das cavernas. Eu dei uma palestra nesse Museu da Lâmpada, em São Paulo, e nós, do Instituto Jamil Thoma, fizemos muitas doações de lâmpadas, de réplicas de lâmpadas, das mais diferentes épocas, diferentes culturas, para o museu. Esse museu, ele só tinha lâmpada, era um museu de lâmpada elétrica, basicamente. Então, nós oferecemos para esse museu outros tipos de lâmpadas para que o público pudesse ver também toda uma linha de evolução tecnológica. Voltando lá na época do Homem das Cavernas, ele
ele depois vai aprender a mexer com argila, e já que a gente falou de luminárias e lâmpadas, né, nós vamos ter tanto lâmpadas de argila como luminárias também, feitas de argila. Aqui uns exemplos de uma lâmpada, quando eu fui no Museu da Grécia, e tem essas réplicas, eu trouxe também. E algumas nós doamos para o Museu da Lâmpada, outras nós temos aqui no Instituto Jamil Torner. E essa lâmpada, você vai ver que ainda é de fogo, né? Então, a eletricidade está muito longe de acontecer ainda. O homem ainda está dependendo do fogo como fonte de luz. Porém, com algumas novidades, que é o caso da lâmpada de argila, que não é mais sobre a pedra. Qual é a grande novidade? O salto tecnológico. O pavio, porque aí o fogo vai queimar apenas nesse pavio, em vez de queimar em tudo, em cima de uma pedra. E a própria concavidade, o formato, né, dessa lâmpada de argila, vai oferecer mais tempo de luz. Então, eu vou colocar aqui o líquido e vou botar aqui o pavio. E aí você vai perguntar, que é uma preocupação de quem vai iluminar uma cidade, iluminar um monumento, né? Quanto tempo essa lâmpada dura acesa? As lâmpadas têm sua vida útil. Então, aqui, onde vai estar o líquido, primeiro, esse líquido não é querosene. Petróleo ainda vai ser descoberto lá no século XIX. Esse líquido aqui vai ser gordura de animal ou óleos extraídos dos vegetais. O azeite de oliva que a gente usa na salada, né? O óleo de soja, tudo isso pega fogo. E outros, óleo de coco, de amêndoas, de gergelim. Então, a depender da região, você vai ter aqui um tipo de óleo de vegetal, e a quantidade do tempo dessa lâmpada acesa é condicionada pelo formato dessa lâmpada. Basicamente, para cada mililitro, você tem 1 minuto de luz. Então, se você tem 50 mililitros, você vai ter 50 minutos de luz. Se você quiser ter 1 hora de luz numa lâmpada dessa, que a gente chama de lâmpada a óleo, você vai precisar de 60 mililitros de um líquido queimando aqui dentro. Aqui uma imagem do tempo dos gregos. Então, era assim que eles caminhavam à noite. Cada um carregava a sua lâmpada. Sócrates, Aristóteles, Platão. Ou seja, essa cidade está iluminando monumentos? Não. Essa cidade está escura. Essa cidade tem poste, na época de Platão, de Aristóteles? Não, não tem postes. Não tem monumentos para serem iluminados. Se tiver uma estátua, você pode ver de dia. Mas quem é que vai se preocupar em iluminar essa estátua à noite? O que eu preciso para iluminar essa estátua à noite? Eu preciso de muito combustível. Então, esse momento ainda não é um momento de acúmulo de material sobrando para poder iluminar um monumento. Né? Mesma coisa são as nossas cidades. Algumas cidades têm muito dinheiro, muita energia elétrica, pode se dar o luxo de iluminar o Cristo Redentor, né? De iluminar a fachada de um edifício, de um palácio. Agora, cidades que têm menos recursos de distribuição de energia elétrica, só aquele monumento, aquela praça, você só vai poder ver durante o dia e não à noite. Nesse caso dos gregos, os monumentos, as estátuas são famosas, mas você só pode ver a luz do dia e não existe poste. Então, você já vai se perguntando quando surgiu o poste. Porque é toda uma cadeia de eventos. Primeiro tem que ter o poste, aí para você pensar em iluminar esse monumento. Hoje você usa postes para iluminar monumentos, mas você pode usar refletores. Até essas condições tecnológicas chegarem, vai levar algum tempo. Né? Então, o que a argila oferece? Design. Com a argila, eu posso moldar lâmpadas de metal, né? E eu posso variar no design. E essas lâmpadas de metal, elas vão estar nas residências, nos palácios, quem tem mais dinheiro. As que são de barro, elas já vão ficar nas residências dos pobres. Lâmpadas a óleo. Aqui é interessante, porque a gente já consegue compreender, mesmo na origem, que vai existir uma hierarquia da luz.
né? Então, essa hierarquia da luz, ela vai estar no uso dos materiais. Hoje a gente tem isso tanto nos teatros mais ricos, né? Tem mais equipamentos, tem uma quantidade maior, né, de possibilidades de usar as luminárias, quanto nos mais pobres, que a gente sabe que tem mais dificuldade, ou tem 2 ou 3 refletores, né? Então, é a mesma relação. A gente vê aí que são séculos e a história permanece, né? Ela não muda. Aqui não, no canto direito tem uma imagem que eu retirei do filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? Esse filme é de 2004, daqui a pouco faz 20 anos, ficou muito famoso esse filme, com cenas de realismo. E quem vai assistir filmes de época, você vai ver um filme da Cleópatra ou do Império Romano, você vai ter lâmpadas a óleo de metal. Mas na mesa onde Jesus Cristo está sentado, e a população mais pobre, as lâmpadas são de argila. Isso que a Jamile falou, a questão da hierarquia, né, presentes pelos materiais. E já que a gente mencionou nessa questão do Império Romano, e também Jesus Cristo, Cleópatra, isso nos traz uma noção muito interessante dessa relação entre luz e poder, luz e mundo sagrado. Então, isso tem toda a base que vai fornecer para as cidades iluminarem monumentos. Então, monumentos que representam poder serão iluminados. Aqui em Brasília, uma foto noturna vai mostrar os ministérios, vai mostrar a catedral, vai mostrar a Câmara dos Deputados, né, dos senadores, o Museu JK. São elementos que estruturam a noção de poder de uma cidade, né? Michel Foucault vai falar muito dessa relação entre poder e espaço, e as cidades, com seus espaços organizados, vão poder representar, através daquilo que é iluminado à noite, aquilo que tem poder, né? A mesma coisa é válida para o campo da religião, né? Onde nas diversas religiões as divindades têm poder sobre o homem. Então, a iluminação é a palavra-chave. A iluminação é o elo, né, entre o ser humano e o poder político, o ser humano e o poder do mundo sagrado, né, religioso. A iluminação, ela vai valorizar esses aspectos. A questão do poder econômico, poder social, poder cultural, poder político e religioso, né? Também. Aqui eu mostro um slide onde eu cito a primeira divindade, o lar, o templo e o Deus da cidade, né? Aqui a primeira divindade é porque era comum em Roma antiga e na Grécia as pessoas enterrarem os seus parentes dentro da própria casa. E ali o pai era enterrado dentro da própria casa, a mãe também, e eles cultuavam esses ancestrais com a iluminação e com alimentos. Então, a luz era para valorizar aquela vida, aquela alma, e os alimentos era como se fosse para alimentar aquela alma, aquele ancestral, onde ela estivesse. Vocês estão acostumados a ver em filmes americanos que eles comem nos funerais, né? No Brasil, a gente não faz isso, mas um funeral nos Estados Unidos, as pessoas fazem um banquete lá. E isso a origem está nessa parte da Roma antiga, da Grécia antiga, onde o alimento e a luz estão presentes, né, nesse culto para o ancestral. As religiões afros colocam nas encruzilhadas um prato com farofa, com frango, uma vela, também voltado para esse mundo sagrado deles. Não é diferente no cristianismo, onde você tem um altar, você vai ter vela, você vai ter o corpo de Cristo, você vai ter o sangue, também onde as pessoas vão comungar, né, daquela hóstia. Então, são representações de um mundo sagrado, onde a luz está sempre presente. Você que vai iluminar uma peça teatral, né, uma cena do teatro, uma cena de um show de música, raramente você vai iluminar
um tecladista, você vai iluminar a Ivete Sangalo, né? Ela que vai ganhar aquela luz do canhão seguidor. Então, os músicos que são secundários são menos iluminados do que o cantor que ganha o destaque numa peça teatral. A cena que você vai iluminar também tem esse aspecto. Agora, a cena e o protagonista recebem mais iluminação do que aquilo que é considerado secundário naquele momento da história. E dentro dessa perspectiva, né, vocês veem aqui que os cemitérios, né, foi a primeira cidade organizada é a Cidade dos Mortos. Então, quando o homem pensa em fazer quadras e lotes, ela está urbanizando, essa urbanização, esse conceito de urbanizar, de organizar o espaço, dá para a gente dizer que a primeira cidade urbanizada foi a Cidade dos Mortos, com a organização do cemitério, com origem naquele culto para o ancestral, o culto com a luz, o culto com os alimentos. E aqui são imagens minhas, eu visito muitos cemitérios, até para comparar o túmulo de alguém muito importante numa sociedade, isso é um cemitério em Paris, na França. Desculpa te cortar, amigo, não está abrindo para a gente a imagem, não. Não está abrindo para a gente a imagem, não. Ué, Oi, tá querido. compartilhando. O Lidec falou? Está chegando aqui para a gente, sim. Tem alguma questão aí no seu Zoom. Se você puder sair, reiniciar e voltar, a imagem está chegando, tá legal? Tá, vou tentar de novo aqui, então. Desculpa, então, atrapalhar a aula. Tá? Sem problemas, querido. Grata aí pelo toque. Aqui, até como a Jamile colocou, essa questão da hierarquia da luz, né, através de uma luminária de argila e uma luminária de metal, esse metal pode ser prata, pode ser ouro, pode ser bronze, né? Existe nos cemitérios também, né, uma certa hierarquia, aqui é um cemitério na França, e aqui, no mesmo cemitério, você tem túmulos, né? Olha a diferença de um túmulo Em mármore, né? Em mármore, o acabamento, para uma outra pessoa que está aqui. Então, vendo que esse conceito do sagrado, ele vai estar diretamente relacionado com a questão da iluminação de monumentos da cidade. Porque, no fim das contas, você pode pensar onde tem a luz, onde é o que é mais importante, ou o que é considerado mais sagrado para aquela sociedade, né? E aí a gente vai entendendo dentro desse raciocínio evolutivo da luz, né? A gente vai entendendo como a gente pensa e como que a gente como que a gente pensa e como que a gente chega, né, em determinados projetos de iluminação de monumentos na cidade, né? Que princípios a gente e conceitos a gente pode utilizar para criar, né, para projetar, para observar também, né? A gente vai observando e, ao mesmo tempo, analisando, criticando e também fazendo parte do nosso processo de criação. Exatamente. O que está sendo falado aqui é uma base conceitual, né? O que está por trás, né, de um cemitério onde um túmulo é mais bonito que outro, ou da iluminação, onde uma é de argila, outra é de metal, ou um monumento que só é visto à luz do dia e o outro que é visto à luz do dia e é iluminado à noite. O que está por trás aí é uma base conceitual muito relacionada àquilo que é sacralizado por uma determinada cultura em determinada época, o que é considerado importante, né? Aquela ideia de que os gregos e romanos enterravam seus ancestrais dentro da própria casa, no mundo cristão você vai ter padres, vai ter freiras que são enterrados dentro da própria igreja. Aqui, ó, eu vou ler, está em espanhol, né? Aqui neste lugar repousaram os restos da Madre Pedra de San José, desde 5 de novembro de 1920. Aqui está, nessa imagem, os restos dessa freira, né? Ou seja, uma coisa, um monumento gigantesco desse, como é uma igreja, uma catedral lá de Barcelona. Essas fotos são todas nossas, né? E
lá dentro tem muitas pessoas enterradas, né? Aqui, ó, tem uma outra pessoa, é um bispo que está enterrado, aqui está ele enterrado. E aí vocês percebem a questão da luz, aí como isso é tratado e também como isso é comercializado, né? E vejam que ele não está no escuro, né? Então, esse sentimento daquilo que é importante ser iluminado, isso depois vai ganhar uma escala urbana dentro da cidade também. Vai receber luz. Aqui um detalhe, né? Desse bispo, a escultura dele. A questão dos templos não são só apenas templos cristãos, porque é a nossa cultura aqui, basicamente, no Ocidente. Isso é no norte da Inglaterra, né? Um templo deles, onde a luz está pensada, né? Eles estão calculando a viagem dessa luz para cair no altar aqui. Nas nossas igrejas, nenhum altar é escuro. Você vai pensando nesse conceito do mundo sagrado, como ele impacta na iluminação de monumentos de uma cidade, né? E dos espaços considerados importantes para uma cidade. No mundo do Egito também, isso é o sol, mas para o Akenaton, para Ramsés, Tutankhamon, o sol era a grande divindade. Isso aqui está antes de Cristo, né? E a divindade deles era o sol. Então, eles erguem monumentos para cultuar essa divindade, né? No mundo também do Egito, a famosa Três Marias, que a gente conhece, né? São 3 pontos de luz, e essas Três Marias estão na composição do cinturão de Órion. Órion é uma divindade protetora do Egito. E aí, no cinturão dele, estão as Três Marias. E essas Três Marias, ou 3 estrelas, ou 3 pontos de luz, né? Ou 3 fresnéis, é que vai organizar essas 3 pirâmides de Gizé. Elas estão alinhadas, ou seja, e o que é uma pirâmide? A pirâmide, todos sabemos que são os túmulos dos faraós, onde, quando o faraó morre, ele é protegido, ele é enterrado, né, dentro das pirâmides, que está alinhada com os 3 pontos de luz. Então, vai percebendo também agora essa relação de organizar o monumento, de distribuir uma edificação no espaço a partir da iluminação, mas sem desvincular o aspecto sagrado que está vinculado à luz, à iluminação. Aqui também, isso é um templo romano, o Panteão. Panteão significa casa de todos os deuses, onde várias divindades estão aqui, e conforme a passagem do tempo, né, com o giro do planeta Terra ao redor do Sol, de épocas em épocas, uma divindade ganha iluminação. Aí, digam, aqui é na primeira parte do inverno, aqui é na segunda parte do inverno, aqui vai ser na primavera, a primavera vai girando, cada divindade vai ter sua cota de iluminação natural, uma luz que entra aqui pelo zênite, né? E isso é legal, né? Porque a gente também, quando vai pensar hoje em iluminar um espaço como esse, né, e a gente pode trazer esses conceitos, né, essa ideia com o Moving Light, né, fazendo isso de tempos em tempos, uma programação, né, toda uma automação, em que você traz conceitualmente essa ideia que você se apropria dela lá, né, de um período romano, de um período grego, enfim. É como se o cordão umbilical conceitual, que é iluminar aquilo que tem importância, ou aquilo que a gente quer que o olho do espectador veja, né? Esse cordão umbilical, ele é invisível, né? Porque é um conceito, e é esse conceito de sacralização, que pode ser de uma divindade, pode ser de uma pessoa, né? Pode ser mesmo de uma cidade inteira que recebe muita luz, como é o caso de Las Vegas, como é o caso de Paris, que se torna famosa nem tanto pelos monumentos que estão iluminados, mas porque toda a cidade é iluminada. Jamile, Farley, o Dedé quer fazer uma pergunta. Pois não. Primeiramente, boa tarde.
E é um prazer, realmente, estar com pessoas tão inteligentes assim. Eu já tive o prazer de estudar com a Jamile, acho que foi em 2009, num projeto. É um grande prazer. Eu, como Legal. iluminador em Brasília, eu gosto muito do tema que vocês estão levantando sobre a Grécia Antiga. E eu sou uma pessoa que estudo muito isso e gosto muito dessa coisa da Grécia Antiga, da luz antiga. Então, a pergunta não é nesse momento de luz cênica em Brasília. Na minha opinião, como vocês pensam que eram na Grécia Antiga para iluminar? Assim, eram velas, eram castiçais. E você postou algumas coisas aqui que eu fiquei bem curioso mesmo para aprender mais ainda. E eu sou Aham, muito curioso com a Grécia Antiga, do teatro e tudo. Como vocês aham. podem me explicar como funcionava a luz naquele Tá, momento? Era só vela? Essa tá. pergunta. E obrigado pela oportunidade De de, nada, de Dedé. estar assistindo você, Jamile, Obrigada. e todos Tá. aqui. Olha, Dedé, a primeira coisa, não existia velas no tempo das Grécias Antigas. E velas era um produto muito caro. Só ricos podiam ter velas. Se você pegar um filme chamado Amadeus, que retrata a história do Wolfgang Amadeus Mozart no século XVIII, você vai ver como o ambiente do imperador, ali na Áustria, onde Mozart frequentou, você vai ver a quantidade de velas que tem ali. As velas eram produtos muito caros e, por isso, elas estavam presentes apenas em ambientes de ricos, né? Na Grécia Antiga não existia vela. As velas surgem na Idade Média. E a Grécia é antes da Idade Média. Essa Grécia que você fala de Sócrates, ou falando da sua área, do teatro Epidauros, ou do teatro de Dionísio, que fica em Atenas, o teatro Epidauros, que fica em Peloponeso, em outras cidades. Esse teatro ele acontece à luz do dia. Você não tem o teatro como a gente tem hoje, fechado. Os teatros duravam horas. Eles avançavam pela noite? Podiam avançar pela noite, mas a iluminação eram lâmpadas de argila com óleos vegetais, óleos de gordura animal, com um pavio, onde eram dispostos no chão apenas para você não ficar na escuridão total. E eram lâmpadas de argila, mas ainda não tinha aquela iluminação cênica, né? Vamos iluminar a fala de um personagem A, de um personagem B. Não, a luz era difusa, era uma luz geral, que era a luz do sol. E essa peça avançava, quando chegasse perto da noite, ela era interrompida para dar sequência no dia seguinte, debaixo da luz do sol. Tá? Então, como era a iluminação? O espetáculo que você fala, o filme que você fala, Amadeus, é quase um musical, né? É aquele que na abertura, desculpa, eu já estou velho já, eu sou na época do DVD, né? Que a gente via na capa, que era o teclado. É esse que você diz? O Não, Amadeus, que eu assisti? não. Ou seria outro? A foto do Amadeus é um homem com braços abertos. A foto do DVD é um homem com uma espécie de uma máscara, que é o próprio Mozart com os braços abertos. Ele não é um, ele não é um musical. Ele não é um musical. Ele é um filme que conta a vida do Mozart. Ele vai morrer com 35 anos de idade. E vocês que têm preocupação com a iluminação, basta olhar. Tem vários símbolos ali. Quando o Salieri, que era um grande músico importante, que perde importância quando o Mozart chega na corte, né? O Salieri vai planejar o assassinato do Mozart. E até hoje as pessoas têm várias teorias sobre isso, né? Porque ele morre com 35 anos e é encontrado na sarjeta, assim, na rua, na lama, né? Tem uma cena do filme, por exemplo, quando o Salieri passa, existe um nicho na parede com uma vela acesa. Aí, poxa, já estamos no século XVIII, a vela foi feita na Idade Média. E aí, quando ele passa, a vela se apaga. Aquilo ali é um simbolismo para dizer que a vida que é simbolizada pela luz vai se extinguir. Mas que vida? A vida do Mozart. Ele vai morrer, vai sofrer aí, quem sabe, até um assassinato do Salieri. Então, esse filme, vocês fiquem de olho na luz para vocês verem como tem muita vela, muita vela, muitos candelabros, sempre com velas acesas para iluminar os teatros, iluminar as residências,
até porque no século XVIII não havia luz elétrica ainda. Desde as cavernas até ao século XIX, você vai depender da chama para acender a luz. E até no século XX, quando faltava luz nas cidades, você corre para um lampião, corre para acender uma vela. Aquele fogo do homem das cavernas dura até hoje, quando falta luz. E quem corre para um celular, né, vai acabar a bateria do celular, com aquele LEDzinho, você vai ter que pegar emprestado a única tecnologia que nunca caducou, que é o fogo do homem das cavernas, para iluminar a gente. E é esse fogo que está nas velas do filme Amadeus. Nossa, maravilhoso. Eu não conheço esse filme, eu juro para você. Eu juro para você, eu não conheço esse filme. Deve ter Depois internet. eu peço para o Labfaz aí colocar o link para a gente. Vocês... Jamile, eu estava aqui lembrando aqui, era um projeto que eu, lógico, que eu estava começando a fazer luz, que era chamado Em Torno da Dança, no Sesc da Ceilândia, do Teatro Yara Amaral. Era Sesc ou era SESI? Acho que era SESI. Sesc. SESI, chamado Em Torno da Dança, que eu tive a oportunidade de ter uma oficina de iluminação com você. Eu estava muito nervoso aqui para te falar sobre esse projeto, porque eu aprendi muito com você sobre luz. Gente, esse filme, eu preciso do link, eu preciso ver isso. A gente manda. Não vai na luz, mas eu preciso. Eu coloquei o link no chat, o link do trailer. Aqui, pessoal, tá bom? Eu vou seguir aqui, que a gente está falando da... Pensa na área de vocês, né? Iluminação, canhão seguidor. Eu fui numa igreja de uma cidade chamada Marechal Deodoro. Marechal Deodoro foi a primeira capital do estado do Alagoas. Hoje a capital, né, de um tempo para cá, é Maceió. Mas antes era Marechal Deodoro. Lá tem uma igreja, a Nossa Senhora da Conceição, e eu estou aqui, ó, nesse cantinho, olhando algo muito parecido com isso aqui, ó, da Casa dos Deuses, do Panteão, que está lá em Roma, né? Veja só, tem uma abertura aqui, né, nessa entrada lateral, onde o fiel pode, aqui está a santa, né? Ele pode fazer as promessas, pode fazer a oração dele, e essa luz que vem daqui de cima, eu fiz essas fotos para ilustrar como essa luz está calculada, né? Como esse iluminador cênico calculou, né, esse momento de fazer um agradecimento, fazer uma promessa, pedir uma bênção, onde a própria pessoa está recebendo essa luz. Ou seja, essa luz aqui não é a luz do sol, percebe? Isso aqui é uma metáfora da luz divina, né, que vai iluminar esse ser humano e que espera uma graça, espera uma bênção. É muito bonito. A gente tem esse exemplo aqui de uma outra maneira, mas é a LBV, né? O templo da LBV com cristal lá no centro. Isso. Que você faz todo um percurso para chegar nessa luz divina, né? Então você faz um percurso de reflexão, né, em espiral, até chegar no centro para receber essa luz que vem do alto. Essa luz aqui, né? Então aqui tem um simbolismo muito forte, né, de quando a mão ali é iluminada, ela tem esse caráter. E né? veja como isso é importante na área do teatro, do show. Volto a repetir, num show de música ao vivo, você não vê o tecladista, né? Você vê ali o canhão seguidor iluminando a Ivete Sangalo, o Roberto Carlos, o Carlinhos Brau, né? Essa luz que vem do alto, né, do canhão seguidor. Então, o que eu estou tentando colocar para vocês o tempo todo é que para iluminar um artista, para iluminar uma cena de teatro e para iluminar monumentos numa cidade, o que está por trás disso é esse conceito daquilo que é sagrado, que está ali embutido dentro de uma história que é cultural e que passa de gerações para gerações, desde a Grécia, desde o Egito, desde Roma. Aqui é uma igreja, a igreja de Santa Luzia, na rua Santa Luzia, no Rio de Janeiro. Eu estava andando ali, fiz umas fotos. Aqui eu botei num quadrado uma abertura onde a luz, né, penetra, e eu entrei na igreja para olhar no altar aquela abertura, igualzinho a igreja lá de Marechal Deodoro, igual o Panteão Romano. Veja agora esse altar na igreja de Santa Luzia, lá na rua Santa Luzia, no Rio de Janeiro. Essa questão também da luz natural, como
luz sagrada, mas também como uma luz divina, simbólica, né? Com todo esse conceito, ela surpreendentemente vai aparecer também nos edifícios corporativos, né? E a gente vê em filmes e nos Estados Unidos essa cultura é muito forte. Tipo, quando você é promovido, né, hierarquicamente sobe de andar, mas quanto mais você sobe, mais luz natural você recebe. Quem está trabalhando no primeiro andar, no segundo andar, está com lâmpada fluorescente. Quando você se torna um diretor, vice-presidente, você está lá no 12º andar, você tem janelões de vidro, recebe muito mais luz natural. Então, isso tudo está dentro daquele projeto conceitual daquilo que é importante e o que não é importante. O vice-presidente, a presidência é mais importante do que o cara do Xerox. No filme O Parasita, isso aparece bem, né? Os empregados vivem no porão, com pouquíssima luz, uma abertura minúscula de luz, e os ricos estão sempre com a luz natural, a luz divina, a luz de Deus, né? Muita luz. E é importante vocês lembrarem que essa é uma herança de uma época em que não havia luz elétrica. A única fonte, a única luz artificial que existia era a chama, como existe até hoje, né? Quem tem um fósforo e uma vela em casa sabe do que estamos falando. Então, se apropriar dessa luz natural era fundamental também para que você pudesse destacar os espaços, destacar os monumentos, destacar a importância do que o espectador deve ou não olhar, né? Que é uma referência que a gente usa até hoje. E pensar que a indústria da iluminação, com o advento da eletricidade, ela vai também não só pensar na lâmpada da GE, incandescente, né? Ela vai estar pensando também qual é a melhor lâmpada, qual é o melhor refletor para lavar uma fachada, para botar ali na estátua do Dom Pedro I. Eles também estão construindo artefatos da iluminação artificial voltado para essa magnitude daquilo que deve ser iluminado à noite, né? Aqui, ó, é um templo também do mundo do islamismo, né? Você já vê aqui um jato de luz que está iluminando todo um símbolo que é importante para o muçulmano, né? Aqui, na hora que eles estão rezando, está lá de novo a iluminação que vem do alto, né? Veja toda a questão simbólica que está aí. E você, iluminador cênico, quando vai iluminar teatros, cenas e shows, né? Você também está cumprindo com esse papel de iluminar aquilo que conceitualmente está sendo colocado como mais importante naquele momento. Aqui é uma foto minha, isso aqui eu era um garoto, em 1996, eu tinha uns 30 e poucos anos, aqui, quando eu fui no que era uma mesquita antigamente, né? E agora é a Catedral de Santa Sofia, depois que o cristianismo entrou em Istambul. Isso fica na Turquia, né? E para a gente olhar lá dentro todo esse fantástico mundo da iluminação dentro dos espaços religiosos. Então, o que está por trás aí onde há trevas não interessa, né? As trevas estão associadas ao mundo do mal, e a luz está associada ao paraíso, ao céu, ao mundo iluminado, né? Ao mundo espiritual do bem, vamos chamar assim. As trevas é o não conhecimento, né? E a luz é o conhecimento, a imaginação, a ideia. Exatamente. Aqui também é uma catedral que todos vocês conhecem, a Catedral de Notre-Dame, nos anos 90, mostrando aqui uma abertura, né, zenital que vem lá do alto para iluminar aqui onde é colocado o altar. Aqui é uma cena até de um desenho animado, né? Corcunda de Notre-Dame. E aqui, ó, pessoal, vocês estão vendo aqui umas coroas, né? Essas coroas aqui é essa peça aqui, ó, que eu dei sorte na hora que eu estava visitando, eles estavam abaixando essas coroas aqui, e para vocês verem que elas são de velas, ó. Afinal de contas,
né? As velas já eram fabricadas, feitas manualmente na Idade Média, né? A indústria disso aqui só vai acontecer no século XV, a indústria de velas. Até lá é tudo feito na mão, e depois eles sobem isso com uma corrente, porque esse espaço aqui, onde vai receber tanto a luz natural que vem do alto, como a luz artificial que está aqui, né, tem que ficar em contraposição ao público, os seres que buscam a iluminação essa que pertence ao mundo divino. Aqui é importante também, né, porque do ponto de vista arquitetural do monumento, ele foi construído e foi pensado com essa finalidade. Então, a gente tem a fachada leste-oeste, né, em que essas rosáceas que estão na fachada, né, que fazem esse efeito aqui, elas estão posicionadas de uma forma em que a luz entraria por essa rosácea no horário da missa, ou seja, às 10 da manhã, né, nos dias de sol, e no final da tarde ela está exatamente diametralmente oposta, né, porque é 5 horas da tarde e aí vai ter missa de novo. Então, o sol consegue alcançar uma altura que é essa aqui da rosácea, e ela vem aqui, a gente está vendo de cima, né? Aqui as colunas, e ela pousa exatamente no centro da nave, onde é o altar, onde o padre fala. Então, simbolicamente, quando você entra nesse espaço, você entra pelo escuro, né? Porque, afinal de contas, você vem em busca da luz, você vem em busca da redenção, né? Bem conceitual, e aí o padre está na luz, o padre é que tem a palavra. O representante. Né? Onde a gente tem isso em Brasília? E foi pensada com esse princípio, que é o princípio do período gótico da Notre Dame. Então, aquele túnel de granito preto, né, que a gente entra da catedral absurdamente escuro, sem luz, sem nada, tem essa mesma simbologia, né, de somos fiéis que estamos na escuridão, rumo, né, porque você está fazendo o caminho para chegar lá dentro na catedral. Quem não conhece a catedral, se alguém está de fora de Brasília, a catedral tem um túnel todo preto. Você tem que passar por esse túnel preto para alcançar a luz divina, a luz sagrada. E o centro da nave, assim como aqui na Notre Dame, é o padre, né? Então, veja, de novo, estou batendo nessa tecla, a questão conceitual do mundo sagrado, como ele vai perpassando todas as gerações e tem impacto na iluminação cênica de um show onde você ilumina determinado artista, mas não ilumina o músico, né? E numa cidade onde você ilumina um determinado monumento ou um determinado edifício, não ilumina outro, né? E o que está por trás disso? Essa rosácea seria um globo para nós, feito com elipsoidal, né? Aí, diferentes materiais para diferentes classes sociais, né? Então, se a lâmpada a óleo é de argila, é para pobre. Se ela é de metal, é para rico, né? Aqui já também os vários moldes, porque aí o homem, o ser humano não para de raciocinar, de criar, de imaginar, vai criando diferentes, né, designs para essas lâmpadas, sejam de velas, sejam de óleos, né? E nesse filme aqui, ó, Augusto de Primeiro Imperador, né, você pega esse filme, deve ter na internet, e você vai olhar só a luz. Tudo bem que tem uma história de quem foi o primeiro imperador de Roma, né? Roma existe desde 1000 anos antes de Cristo, mas não como império, né? Como império vai ser nos 27 anos que antecedem a chegada de Jesus Cristo. De 27 antes de Cristo para até 476, quando Roma perde, né, essa condição de império, no século V, você pega esse filme para ver o primeiro imperador e fica olhando a luz, né, e vai perceber os artefatos dos ricos, de quem tem poder, como
de que ele é feito e onde ele está posicionado. E, por falar em Roma, fala da origem noturna das cidades romanas, os imperadores chamavam os arquitetos, para fundar uma cidade no Império Romano, eles se baseavam na luz. Como? Eles traçavam essas duas linhas ortogonais no céu, ou seja, é imaginário isso, olhando para o céu, para a abóbada celeste à noite, traçavam essas linhas e depois eles jogavam essa linha no chão. Aqui é um terreno deserto, aqui vai nascer uma cidade. Okay? Tá aqui as linhas que eles imaginaram no céu. No centro, onde essas linhas se encontram, eles fazem uma fogueira. Mas veja bem, não é uma fogueira qualquer. Esse fogo representa a divindade que vai proteger aquela cidade. No Brasil, nós temos muitas cidades com nomes de santos. Né? As cidades também no Brasil, muitas cidades começavam pela igreja que vai proteger aquela cidade. Então, por exemplo, Rio de Janeiro, né? O pessoal fala o Rio, o nome da cidade não é nem Rio de Janeiro, isso é um sobrenome. O nome da cidade é Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Aí, 20 de janeiro é feriado naquela cidade, que é o santo que protege aquela cidade. São Paulo é outra cidade. Capital do Maranhão, São Luís. Então, você vai ter tantas cidades que recebem proteção, né? Aqui é o símbolo de proteção, é uma divindade lá em Roma, mas quando o mundo é cristão, você também, em vez de fazer uma fogueira, você bota uma igreja e essa igreja vai determinar o restante da cidade. Aqui mesmo em Brasília. Brasília nasce com uma cruz. A partir daquela cruz, daquele crucifixo, foi organizada a cidade de Brasília. Porque isso está lá na tradição das proteções, né? Uma cidade precisa estar protegida. E você representa essa proteção com o fogo, que é a luz, na verdade, que representa um espírito superior que protege aquela cidade. Seja Taj Mahal na Índia, né? Seja a Nossa de Bonfim, né? Nosso Senhor do Bonfim lá em Salvador, seja a Santa Sofia em Istambul, seja a Catedral de Milão, o Duomo de Milão, na Itália. Né? Eu estou bem aqui, ó. Aqui em Notre Dame, aqui na ilha de Santorini, na Grécia. Grécia, Índia, Salvador, Bahia, Paris, Itália, Turquia. Vejam como as cidades querem ser protegidas. E essa proteção, em termos arquitetônicos, são as igrejas, os templos, e em termos simbólicos, a iluminação. E porque se é uma cidade que precisa de luz, é porque tem perigo. Né? O mal existe também. E as cidades não querem, né, sofrer ataques das pessoas que são más. Então, isso gera também novos padrões arquitetônicos, além das igrejas que protegem as cidades, da iluminação que está dentro da igreja, ou a que vem do alto, pela luz natural. Você também começa a surgir castelos, fortificações, para proteger as cidades também do mal. Tem todo tipo de mal. Tem o mal físico, né, no planeta Terra, e tem o mal metafísico, que vem do alto. E essas cidades, para serem protegidas dentro do plano físico, plano social, arquitetônico, eles vão criar as portas das cidades. Então, só para vocês saberem, as cidades elas eram fundadas com uma proteção simbólica, né? Os romanos faziam fogueiras, os cristãos vão botar uma igreja, e você cerca essa cidade. Cerca a cidade para não poder entrar, e você faz os portões dessa cidade, que quando você olha isso aqui, já são reflexos, né, consequências desse momento histórico das cidades que eram protegidas por muros e tinha uma passagem, né, onde era controlada. Então, isso aqui são pontos turísticos, isso aqui é em Portugal, né, a Rua Augusta, lá em Lisboa, uma foto de 2014. Eu olho isso aqui e vejo, isso aqui é reflexo da cidade, que era toda murada,
e tinha uma porta para se passar pela cidade. Aqui também é a porta de Montjuïc, que fica em Barcelona, ao tamanho dessa porta. Tudo isso aqui são reflexos históricos, porque todas as cidades precisam estar protegidas por divindades, mas também precisa estar murada, né? Aqui a porta dessa cidade. Isso é bem importante, né? Porque quando a gente está iluminando alguma coisa. Né? E esse alguma coisa, no nosso caso específico, né, do curso agora, são monumentos e edifícios arquitetônicos. Você precisa compreender o significado desse monumento, né, o que ele representa na sociedade, como ele é visto também nos dias de hoje, o que ele foi e o que ele é e o que ele será, para que você possa iluminar, fazer uma escolha dessa luz, né? Que luz, que história eu vou contar ali, né? Então, entender essa relação. É porque a preocupação não deve ficar só na tecnologia. Eu vou usar uma lâmpada de vapor metálico, né, vocês têm que estar com uma preocupação com a luminária, qual é a abertura de face dessa luminária, porque qual é o tamanho e a qualidade dessa iluminação, quantidade, qualidade, com base no histórico daquele monumento que eu estou iluminando. Quando vocês vão iluminar uma peça de teatro, vocês estão, né, é uma história que está ali. E vocês potencializam, dramatizam aquela história com a iluminação, ou com a sombra, ou com a escuridão. E a própria escolha, né, que se faz de que parte do monumento você ilumina, que parte você não ilumina, que também é iluminar, né? Aonde deve ter sombra e aonde não deve ter sombra, né? Então, tudo isso a gente vai entendendo com todo o contexto, né, sociocultural histórico. Aí essas cidades, elas também reúnem pessoas, né, para fazer ronda noturna. Esse é um quadro do Rembrandt, né, do século XVII, mostrando que existia um policiamento noturno, né, claro, até hoje tem policiamento noturno. E aí tinha uma equipe que saía com a luz, que era uma luminária, segurando na mão, para, né, mostrar para a cidade que está sendo protegida também. Aqui uma cena, essa pessoa da direita aqui que está segurando esse artefato aqui, né, vocês percebem que tem uma vela lá dentro. Isso porque na cidade, à noite, da Idade Média até o século XVIII, surge um decreto na Europa, onde, depois das 9 da noite, você não pode caminhar na cidade sem estar portando a sua luz. Então, qualquer pessoa, depois das 9 da noite, da Idade Média ao século XVIII, que fosse vista por uma tropa dessa aqui, né? Essa aqui chama Ronda Noturna, o nome desse quadro. Você vê alguém andando na rua sem carregar a própria luz, é porque essa pessoa está querendo fazer uma maldade, né? E o decreto mandava prender essa pessoa. Então, essa cena aqui mostra a pessoa que deve estar chegando em casa porque está obedecendo o decreto, né? Porque o mal, como eu disse, o mal existe. E à noite é o lugar preferido, né, das pessoas para fazer maldade. Então, tem aqui filmes que vocês conhecem, a Sexta-feira 13, ou o Conde Drácula. Vocês já percebam que esses filmes de terror, né, nunca é 11 da manhã. Você não faz filme de terror 11 da manhã, né? Você faz filme de suspense, ok, um Hitchcock, um Tubarão, né? Agora, aquele terror mesmo que representa, mais do que o medo, a própria morte da pessoa, o ambiente é noturno. E existem essas pessoas. E o que é interessante é que, geralmente, o mal ele tem um contraluz super forte. Né? É sempre um contraluz e aquela luz de baixo para cima, né? Que a gente depois vai comentar de por que a gente faz os monumentos assim, né? De baixo para cima, se conceitualmente de baixo para cima representa o maligno, a luz da bruxa, né? E claro, esses são as pessoas mais da modernidade, mas filmes, né, como esse aqui, sim. Né, onde
a criminologia está solta, mas nós temos também os nossos heróis noturnos, né? Ou seja, esse mundo urbano, onde várias coisas acontecem à noite, a luta do bem contra o mal permanece. Seja um Batman, ou seja a própria divindade ocidental, né? Jesus Cristo iluminando e dando aquele aspecto de que é uma cidade protegida, né? E, portanto, iluminada. Eu entrevistei José Canosa Miguel, foi o arquiteto que iluminou o Corcovado. Eu fui à residência dele no Rio de Janeiro e ele me contou como foi todo o processo dessa iluminação. Foi uma nova iluminação quando o Brasil completou 500 anos, né? No ano 2000, 1500, Pedro Álvares Cabral. Em 2000, houve uma solenidade e com o Fernando Henrique Cardoso e várias autoridades. Inclusive, ele estava lá, o José Canosa Miguel, que fez essa nova iluminação do Corcovado. E eu gravei uma entrevista com ele de 2 horas, ele contando como ele fez toda a parte, respeitando a parte conceitual, né, da segurança da cidade. E foi muito rico esse momento na minha trajetória como pesquisador. Então, eu vou chegar para vocês e mostrar para você a figura de um poste. Tá? Isso aqui é uma imagem do século XVII, por volta de 1650, metade do século XVII, onde, na Holanda, surge uma ideia dos comerciantes. Perceba aqui no canto direito, né, você tem aqui uma luminária e tem aqui dentro você vai ter gordura de baleia. E aí, tudo bem, pode ser uma massa dessa gordura, pode ser a própria vela que está vindo desde a Idade Média. E os comerciantes que iluminaram, que começaram a trazer luz para as ruas, tiveram a ideia de botar um poste, com dinheiro deles, não é dinheiro do Estado, né? E claro que um local para ter comércio noturno, né, você vai ter estender o teu lucro, possivelmente. E a gente sabe como é importante. Hoje nós temos lojas 24 horas. Isso começa na Holanda, o poste. E por quê? O cara teve a ideia. Essa ideia podia ter acontecido na Idade Média? Podia. O problema é o material. E o material só foi possível depois que os homens começaram a cruzar os mares, Américo Vespucci, Cristóvão Colombo. Nós estamos aqui, nós estamos no século XVI, início, né? Com a travessia dos mares, Cristóvão Colombo, Américo Vespucci, Pedro Álvares Cabral e tantos outros, Vasco da Gama. E você vai ter esses navegadores, eles vão encontrar no Atlântico um animal muito interessante, chamado baleia. Uma baleia ela gera 20 toneladas de combustível, com a gordura da baleia. Então, não só para comer, mas também para retirar material para iluminação. Agora, eu consigo pensar em iluminar uma rua e, mais tarde, uma cidade. Então, Paris, quando ganha o apelido de Cidade-Luz, foi porque ela tinha 40 mil postes na cidade, graças à gordura da baleia. Quem olhasse Paris de fora do planeta Terra ia olhar uma fogueira ali na Europa, que era 40 mil postes na cidade. E por isso Cidade-Luz. Mas, veja bem, a ideia podia ter acontecido antes, podia, mas eu não tinha material. O Leonardo, não tinha tecnologia. O Leonardo da Vinci desenhou um helicóptero, né? Mas não tinha como fabricar helicóptero. Você precisa de combustível, você precisa de um monte de coisa, de metal para fuselagem, que resista ao atrito na atmosfera, tudo isso. Mas, no século XVII, finalmente, com as baleias, eles vão começar a iluminar do lado de fora e vai nascer o poste. Porque tem a questão da duração também. E reposição. Apagou, vai lá, repõe. Né? Aí você vai ter o rei Luís XIV, no século XVII, um rei importante na França. Né? Isso aqui é uma estátua dele, isso aqui é ele sobre um cavalo. Tá? Ele mandou fazer. E ele quer que a estátua dele seja iluminada à noite. Como divino, né? Ou seja, ele adorem. Ele não é só adorado, né, pela luz do dia, não. De noite vai ter 4 postes aqui, com essas luminárias aqui, ó,
com gordura de baleia lá dentro, os caras vão fazendo reposição, a estátua dele ser vista tanto de manhã como à noite. Pronto, ali está a origem dessa ideia de começar a iluminar também, já que tem combustível, né? Cidades mais ricas, mais poderosas, obviamente. Você tem Las Vegas, você tem Paris, você tem Nova York, você tem São Paulo. Então, ainda hoje, tem cidades que não têm luz elétrica, porque a questão econômica também determina. Nós estamos aqui, pô, o cara é o rei da França, né? Ele faz o que quer, inclusive ele se coloca como uma divindade, né? Ele manda fazer uma estátua para ele e mais, iluminar essa estátua à noite. Tá? Então, eu estive lá, nessa praça aqui, eu fui lá, e está aqui a imagem dele, a luz do dia, e está aqui ela iluminada à noite. Né? Você vai ver postes aqui, e aqui já é luz elétrica. Essa fotografia é de novembro de 2012. Aqui também. E você tem refletores aqui, ó, né, dando toda uma valorização para que de longe você vê que tem uma estátua iluminada. E aí é lindo, porque não por acaso, né? A gente já está falando uma questão das leis dos contrastes, não por acaso ele cria essa imagem em bronze escuro, porque o fundo lá é claro. Então, durante o dia, ele consegue, por contraste, chamar atenção para esse plano aqui da frente. E durante a noite, quando ele larga os postes aqui, né, reduzindo essa iluminação aqui atrás e aumentando, iluminando o monumento aqui na frente, ele volta a ter um contraste onde essa base, que é muito escura e difícil de iluminar, ganha, né, um volume de luz e o fundo fica escuro. Então, aqui a gente tem o escuro com claro e aqui a gente tem o claro com o escuro no fundo. E, de novo, como eu estou batendo na tecla, o que está por trás disso? Né? É aquela importância sagrada que está vindo desde lá do cemitério, de alguém que enterra o próprio parente dentro de casa, né? No chão da própria casa, e acende uma vela para ele, para no futuro você tenha o dono de um país inteiro mandando iluminar ele também, ou o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, né? E isso vai ficar ostensivo, não só para as questões religiosas. O pensamento é, de algum modo, religioso. Né? É uma relação sagrada da luz para iluminar aquilo que é importante. E para você iluminar a fachada do Banco Central, né? que é o banco, se for comparado com bancos menores. Aqui um funeral. Esse aqui é o funeral de um rei, era o rei Filipe V, um rei da Espanha. Né? Esse funeral acontece na França. E olha aqui, ó, isso aqui é 1746. Tá? E aqui, olha essa quantidade de luz. Aí você vai dizer assim, poxa, olha, você vai imaginar, isso é luz elétrica? Não. Eu estou no século XVIII, e esse monte de candelabro aqui, isso aqui é um cenário maravilhoso, olha a quantidade de pessoas que vão ao funeral de um rei, e, obviamente, né, precisa ter muita luz. É engraçado que até hoje a gente tem isso, né? Quando a gente chega numa casa noturna, ou a gente chega em qualquer espaço que tenha, né? Ou num casamento, né? Que às vezes a gente faz eventos, cerimônia de casamento. E quando tem essa quantidade de luz, quantidade de nuvens, né? Quantidade você sabe, pô, o cara gastou aqui, tem grana, né? Então, reafirmando, né? Que ainda temos Apesar da gente estar pensando aqui, né, do LabFaz, está pensando em iluminação de monumento, que eu estou tentando mostrar para vocês é o que está atrás da cortina, é o que está nos bastidores. Né? O monumento em si, ele é apenas uma representação, um símbolo para algo que é monumental de fato, né? Que é o conceito do que é sagrado, o conceito do que é importante, uma Fernanda Montenegro em cena, né? Um Roberto Carlos em cena, né? Um funeral de um rei. Então, o que é monumental é a presença da iluminação. Desde uma vela acesa para as almas, até uma luz de um casamento, de um funeral, ou um canhão seguidor em cima do Roberto Carlos.
ou numa cidade, uma praça iluminada. Porque a monumentalidade, para a minha percepção, é a monumentalidade desse conceito que atravessa séculos. A monumentalidade é dada a partir da luz, né? A partir da luz. Aqui, ó, né, uma orquestra de câmara, está lá, luz de velas também. Tá? Século XIX, e luz de velas. Não é luz elétrica, não. Está aqui o filme Amadeus, aqui é a capa, né? Está aqui o Mozart, século XVIII, e você tem, tá lá os candelabros, e está aqui, tudo isso é vela, não é luz elétrica. Você vai ver o filme, você vai perceber a monumentalidade cênica dada pela iluminação, né? E aí eu chego numa tese, né, que a cidade moderna nasceu à noite. Essa é a tese do meu doutorado em arquitetura e urbanismo, que eu sintetizei numa frase: a cidade moderna nasceu à noite. Porque enquanto não tem luz nos monumentos, enquanto não tem poste na rua, sabe? Essa cidade está escura, essa cidade dorme, né? E no dia seguinte ela vai trabalhar, vão quebrar pedra, ou os escravos. Então, qual é o caráter moderno de uma cidade? É a iluminação. A iluminação é que trouxe a modernidade para a cidade. Por quê? Você ilumina um café onde um Van Gogh vai se encontrar com outros pintores, com escritores, né, onde um Salvador Dalí vai se encontrar com um Deschamps para conversar sobre arte, sobre cultura, né? Ou seja, não é a luz do dia, é a luz da noite, onde as ideias estão mais frouxas, mais aliviadas da carga do trabalho, da luz do sol, né? De noite o espírito está livre para criar, para pensar, para trocar ideias. Essa troca de ideias, ela está muito mais presente à noite, graças aos ambientes que foram iluminados, principalmente os cafés, os cabarés, os teatros, né? Os encontros nas praças, onde as pessoas compartilham ideias criativas. E é disso que eu estou falando. As ideias criativas inventaram o mundo moderno, e não aquelas ideias da repetição, né, do machado, do capim, da enxada, de quebrar pedra, do cansaço. Do ponto de vista social, né, é graças à iluminação noturna das cidades que a sociedade, então, pode passar a frequentar esses ambientes à noite, ela pode socializar, né, ela pode estar. E aí a cidade surge como cidade noturna, né, a partir dessa ferramenta de iluminação. Não fica no escuro, né? Aqui essa é uma gravura de uma rua em Londres, Pall Mall, com postes, e aqui já é o gás. Então, poxa, finalmente eu não preciso mais usar óleo de baleia. Tá aqui, olha a recepção da população, né? Numa charge no jornal da época, mostrando os postes a gás. A escala desse poste também vai até de 2,5 metros a 3,5 metros, porque eu vou botar uma vara para acender esses postes, né, que estão dentro dessas luminárias aqui. Aqui é uma cena de um filme chamado Enigma da Pirâmide, para mostrar aqui, ó, que esse aqui é um bico de metal, como se fosse um fogão, né? Um bico de metal e a chama que um homem vem com uma vara para acender, né? E nos interiores também. Agora, o uso do gás enquanto combustível, em vez da gordura de baleia, dentro dos interiores não trouxe muitos benefícios, porque, em muitos casos, um vazamento de gás, pessoas eram intoxicadas. Então, o ideal desse combustível era iluminar apenas as ruas, né? Aqui, isso aqui é no Museu de Düsseldorf, na Alemanha, né? Isso aqui é em São Paulo, isso aqui é em Chicago, né? Uma gravura de um livro onde são pessoas. O Pequeno Príncipe, né? Na história do Pequeno Príncipe, é um poste a gás. Precisa sempre de uma vara para que esse poste a gás se acenda, né? E aqui o funcionamento da usina do gás, né? É carvão, esse gás é destilado, passa por um tubo, esse tubo está embaixo da rua ou está embutido numa parede, que vai acender a luminária.
Então, o gás era fabricado através da destilação do carvão. E aí nós temos lá o Enigma da Pirâmide, tem um postezinho, você que é da iluminação cênica, ou da iluminação arquitetônica, quando olhar um filme como esse, que é uma chama acesa, você vai pensar, poxa, isso é um poste a gás. Né? E eu estou no século XIX. Muito bem. Aí, né, os químicos começam a fazer experimentos, né? Porque a luz elétrica ela já está dentro da academia. Né? O cara que inventou a lâmpada elétrica era um químico. O nome dele era Humphrey Davy. Então, em 1809, vocês, quando Dom João VI chegou aqui em 1808, em 1809, lá na Royal London Academy, ou seja, na faculdade, né, em Londres, ele estava fazendo experimentos com eletricidade. Então, o século XIX é um século de experimentos com eletricidade, enquanto o gás já está na rua, tá? Iluminando o monumento, iluminando a rua. Os químicos começam a botar gases dentro de tubos. Químico adora tubo, né? E aí eles botam gases no tubo e faz a eletricidade passar lá dentro. Então, às vezes era um sulfato de quinino, às vezes era urânio, né? Essa aqui toda estranha pra caramba era urânio. Eles experimentam todo tipo de gás, o álcool também, que é o vapor, o álcool evapora. Então, esse vapor do álcool, quando passa a eletricidade, dá uma coloração. Qual é o destino desses experimentos aqui? A consequência disso vai ser a lâmpada fluorescente, né? Que ali é o mercúrio, quando a eletricidade passa. Né? Você vai ter lâmpada de neon, que é um gás nobre. Né? Então, os químicos estão fazendo experimentos, porque a eletricidade, na academia, todo mundo acha que foi Thomas Edison que inventou a lâmpada. Só que quando ele apresentou a lâmpada dele, que foi lá em 21 de outubro de 1879, ele já apresentou essa lâmpada com 70 anos de defasagem. 70 anos atrás já tinha uma lâmpada elétrica dentro de uma universidade, né, no ambiente acadêmico de Londres. Na verdade, ele comercializou a lâmpada. E como industrial, né, ele fundou a General Electric, a GE, foi uma... Assim. Então, ele foi um cara que comercializou, que industrializou, óbvio, né, deu bastante dimensão. Está aqui, ó, a lâmpada fluorescente, está aqui a lâmpada de neon. Né? Isso aqui sendo utilizada nos espaços. Aqui, a lâmpada elétrica, essa que foi inventada, é uma lâmpada de arco voltaico. Né? Ela foi muito utilizada para iluminar chafariz, né, fontes, ou ela era colocada em cima do teto de uma edificação para iluminar uma estátua ou uma praça. Né? E como que é feito? Né? Essa lâmpada de arco voltaico está aqui dentro, está aqui o jorro d'água, né? Ela está aqui dentro, né? Ela joga para um espelho e esse espelho joga para cá e aí você tem um jato iluminado. Né? Isso tudo está na fase... Ou seja, esses experimentos estão sendo postos em práticas numa praça, num monumento. Né? E está aqui a figura do Humphrey Davy de cima. Aqui embaixo é um russo, Jabolokov. Ele fez um aperfeiçoamento. Essa é a primeira lâmpada elétrica. Né? São 2 filamentos de carvão e ficava um raio aqui, uma descarga elétrica aqui, dava uma explosão de luz. O Jabolokov, o russo, isso aqui é 1809. Né? Em 1872, esse russo aqui juntou esses 2 palitinhos de carvão e deu uma explosão muito maior. E essa fotografia que eu fiz no Museu de Energia de São Paulo, eu conheci o proprietário dessa lâmpada de arco voltaico. Né? Foi muito utilizada nas ruas brasileiras, não só americanas e europeias, para iluminar as ruas. Ou seja, a nossa iluminação pública ela sai do gás para a lâmpada de arco voltaico, tanto a pública como a urbana, como a luz de monumentos. Né? Veja só, o facho dessa luz de arco voltaico, tanto embaixo do chafariz como vindo de algum lugar de fora. Né? Aqui eles faziam torres também para fazer trabalhos noturnos. Isso aqui é uma foto de Paris. Essa foto aqui é uma gravura de 1854, metade do século XIX. Né? Os trabalhos noturnos eram iluminados com essa lâmpada de arco voltaico nessas estruturas de madeira.
né? Olha aqui, lâmpada de arco voltaico, a abertura de facho dela. Uma única lâmpada dessa podia iluminar um quarteirão todo. Tá? Uma única lâmpada dessa, é muito poderosa. Aqui várias imagens. E quando vocês veem aqui um poste, você vê que a escala já é maior, já não é mais 2,5 metros, 3,5 metros. Esse poste começa a subir, porque é só esticar um fio. E essas aqui, ó, tudo arco voltaico. Tá? Arco voltaico. Arco voltaico no Coliseu Romano, está lá dentro. Ó, iluminação de monumento com uma lâmpada de arco voltaico. Essa lâmpada é muito poderosa. O filme ET, todo mundo assistiu, do Spielberg, nos anos 80, foi projetada na tela com uma lâmpada de arco voltaico. Ela faz um ruído. Zzz. Então, quem ia no cinema nos anos 80, sentava, quando o filme começava, quem estivesse perto da cabine ouvia o ruído dessa lâmpada. Aqui também são gravuras mostrando como a população começa a frequentar os espaços noturnos, né? Aqui é a Avenida Central, que hoje chama Avenida Rio Branco. Isso aqui é no Rio de Janeiro. Nas calçadas tem os postes a gás, nas calçadas, na escala humana, de 2,5 metros, 3,5, para alguém com a vara acender. E no centro da avenida foram instalados 55 postes com lâmpada de arco voltaico. Foi a partir daqui, de 1905, que a cidade se tornou conhecida como Cidade Maravilhosa, por causa dos 55 postes de luz de arco voltaico. O nome Cidade Maravilhosa, do Rio de Janeiro, foi graças a essa reforma de um prefeito chamado Pereira Passos, no início do século XX. Em 1905, ele coloca 55 postes de luz de arco voltaico, e o Brasil inteiro vai chamar essa cidade de Cidade Maravilhosa. Está aqui novos exemplares, aqui poste a gás e poste de luz de voltaico. Porque as tecnologias começam a conversar juntos, como no teatro. Né? É como hoje a gente tem todas as tecnologias misturadas na cidade. Né? Misturadas na cidade. Não é porque uma surge que vai enterrar a outra. Lâmpada de vapor de mercúrio misturado com LED, misturado com incandescente. Né? E por falar em incandescente, né, isso aqui é uma luz de arco voltaico, para vocês verem, né, a potência dela. E a incandescente, quando ela começa a vir para a rua, os postes têm que ficar mais próximos um do outro. Ó. Isso aqui já são os homens analisando essa luz incandescente como para substituir do arco voltaico. Porque as distâncias são gigantes de um poste de arco voltaico para o outro. É de quarteirão até quarteirão. Já incandescente, não. No mesmo quarteirão e na mesma rua, né, você tem que ter vários postes. Isso vai dar um impulso gigantesco para a indústria de postes e indústria de lâmpada incandescente também. E aqui eu botei um selinho da Torre Eiffel, porque a origem da Torre Eiffel, viu, pessoal? A origem da Torre Eiffel, ela nasceu para ser um poste. Foi ideia de um arquiteto chamado Jules Bourdin. Ele que teve a ideia para iluminar uma feira universal para comemorar 100 anos da Revolução Francesa, em 1889. A Revolução Francesa, aquela que queria cortar a cabeça do rei, foi em 1789. Então, esse Jules Bourdin, que era um arquiteto conhecido, que ele fez o urbanismo do Trocadéro e muitos jardins franceses, né? Ele teve essa ideia de iluminar a feira à noite. Ele pensou, vamos iluminar a feira à noite, não deixar só de dia, não. A gente sobe uma torre e bota uma lâmpada de arco voltaico lá em cima. Só que um engenheiro, né, soube dessa proposta, e esse engenheiro chama-se Gustave Eiffel, e ele era muito famoso porque ele construía pontes de ferro. Né? Paris é uma cidade cheia de pontes de ferro. Então, ele pensou, ele correu, ele tomou a frente, construiu essa torre de ferro, e a única diferença é que ele não colocou a lâmpada lá em cima para iluminar. Só que pessoas da época que conheciam o projeto do arquiteto fizeram gravuras. Na minha tese de doutorado, eu tenho essa imagem da Torre Eiffel como poste e a gravura da arco voltaico vindo lá de cima dela. O engenheiro não colocou a luz. Aqui é a fábrica do Thomas Edison, a fábrica de lâmpadas elétricas. Né? Como que essa lâmpada elétrica funcionava? Era com baterias, parecido com bateria de automóvel mesmo. Tinha que juntar em série, né, dezenas dessas baterias
para poder fazer acender esse bulbo com o filamento que está aqui dentro da lâmpada elétrica. Que o Thomas Edison fica famoso porque também a lâmpada que ele fabricou durou 46 horas, pode arredondar para 48, 2 horas acesa essa lâmpada. Enquanto que a primeira lâmpada elétrica que foi criada, né, ela durava, sabe quanto tempo? 10 segundos. Ou seja, ela acendia e apagava. O filamento torrava. Né? Mas veja bem, olha a importância disso. Né? Aquela frase do astronauta, em junho de 1969. Né? Um pequeno passo para o homem quando ele pisou na Lua e um grande passo para a humanidade. Graças a esse químico francês, esse químico inglês, que fez uma lâmpada que durou 10 segundos acesa, foi um grande passo para poder dizer não precisamos mais da chama do fogo, porque tanto a gordura de baleia como o gás produzia chama. E a lâmpada elétrica era uma luz por incandescência, né? Ou por um raiozinho, né? uma descarga elétrica dentro de um bulbo. Então, isso mudou muito a fisionomia da cidade. Está aqui os vários designers também de bulbos, designers de filamentos. Esses caras estão testando o melhor tamanho de bulbo, o melhor tipo de filamento. Eles tentaram 2.000 tipos de filamentos, até cabelo. Né? Eles arrancavam o cabelo, botavam ali para ver se o cabelo era bom como filamento. Condutor, né? Isso era bom condutor para a lâmpada incandescente. E a gente sabe da importância da lâmpada incandescente, né? Não só na cidade, como na iluminação. É interessante ver isso hoje, né, do ponto de vista histórico, porque a gente está agora com as lâmpadas retrôs, né, de LED, imitando esses filamentos. Imitando exatamente essa. Então, quer dizer, como é importante a gente entender o passado lá e como era para compreender hoje, né? Que às vezes a gente olha e fala, nossa, o cara inventou um negócio super. E claro, na verdade, o que a gente está vendo hoje é uma mudança de tecnologias, mas em termos de criação, de invenção, não está existindo. E o próprio conceito que está vindo lá de trás da Grécia, de Roma, do Egito, esse conceito do que é sagrado vai receber luz. Né? Então, esse conceito ele está disfarçado quando você ilumina uma fachada. Né? Não é qualquer fachada que está sendo iluminada, não é qualquer monumento que está sendo iluminado. Você está destacando, né? Você está iluminando, destacando um poder ali do ministério. Ou é um poder político, ou é um poder religioso, ou é um poder econômico, social. Né? Sempre está dentro dessa escala. E a luz é que está dando visibilidade, né, para esse conceito. Né? Aqui o candelabro agora não é mais com velas, por isso que eu mostrei aquele com velas. Esse aqui foi exposto numa exposição de eletricidade em Paris, já é com lâmpada incandescente. Então foi feito só uma adaptação de um candelabro, de um design de um candelabro originalmente para velas e agora usando com lâmpada incandescente. Uma novidade que a lâmpada incandescente trouxe também é que eu posso colocar a cúpula para baixo. Né? Eu não posso fazer isso com chama, porque o fogo ia tocar fogo, ia queimar isso aqui. Mas com a incandescente, eu posso colocar essa cúpula para baixo e eu vou ter aí um ganho, né, na distribuição da iluminação. Então, ganho porque eu deixo de ter uma iluminação indireta, né? Que ela tinha que bater tinha que ir para cima, porque era fogo, agora pode ficar para baixo. E aí eu ganho uma luz direta. Isso é tipo um shopping center, né? Uma loja de departamento na França. Né? Lá dentro é tudo lâmpada incandescente. Do lado de fora é arco voltaico, lá dentro é tudo lâmpada incandescente. Eles têm dinheiro. Com a chegada da luz elétrica também, a gente consegue... e graças à luz elétrica a gente tem a revolução industrial, né? As pessoas podem agora trabalhar à noite. Exato. Né? Então, movimentar a economia. E veja bem, isso aqui é um monumento. Olha esse edifício. Ele em si é um monumento. Quando você passa ali de bicicleta, você vai notar. Né? E aqui é um outro princípio, né? Eu ilumino os vãos transparentes, e não o concreto, né? Ou seja, eu dou a transparência do monumento por dentro. Por dentro. Né? E eu gosto de pensar, eu escrevi lá na minha tese, que eu, quando olho esse edifício, eu também gosto de olhar como se fosse uma luminária. O próprio edifício é uma luminária pousada
no assoalho da cidade, né, no espaço da cidade. Aqui vários postes, para vocês virem, como eles estão muito pertinho um do outro, você já sabe que não é arco voltaico, né? Já é filamento incandescente. E veja como a cidade tem vida, né? Olha como a cidade passa a ter vida à noite. E essa vida, essa troca de informações vai modernizar a cidade, né? O funcionamento do comércio à noite. E aquela ideia da luz como segurança, né? Isso aqui mostrando um ser do mal e outros bandidos com faca aqui. E tu vê que o poste tem umas esculturas de um guarda. Os postes é para dizer a cidade, a luz oferece segurança. Aliás, a iluminação pública era da Secretaria de Segurança, não era da SEB, aqui em Brasília, ou da Light. Né? Quem cuidava da iluminação das ruas era a polícia. Desde quando aquele rei Luís XIV fez a estátua dele, quando eu mostrei lá atrás, e mandou botar os postes iluminando a estátua dele à noite, ele pediu aquilo para o chefe de segurança dele, um capitão lá. E se você ver o filme Gabriela, né, baseado no Jorge Amado, que é uma história do Jorge Amado, é uma história que se passa em Ilhéus, na Bahia. Né? Vocês vão ver que quem liga o poste de luz elétrica e quem desliga é a polícia. Presta atenção nisso. Aqui uma lâmpada, né, do modelo da GE, da lâmpada incandescente de 2007, né? A propaganda da iluminação pública. De iluminação pública que a gente tem no Brasil. Trazendo essa ideia de segurança e trazendo essa ideia de moderno, mas uma cidade que é segura, uma cidade que é moderna, é uma cidade que tem iluminação pública. Então você... E veja bem, apesar da cidade ser iluminada, você ainda vai ter um edifício que recebe mais destaque. Você vai ter uma escultura, né? uma estátua que recebe mais destaque. Né? E aqui eu trago para vocês, então, a ideia de que o espaço noturno se torna uma obra de arte. Olhar essa cidade como uma obra de arte, graças à iluminação. E aí a gente tem várias pinturas. O que eu trago para vocês agora é um álbum de pinturas. Né? Por exemplo, aquela quando Judas entrega Jesus Cristo, né, e o trai, todo mundo é cabeludo e barbudo, os soldados romanos. Como que eu vou saber quem é Cristo? Aí Judas falou, eu vou dar um beijo. Aquele que eu der um beijo é o Jesus Cristo. Porque todo mundo lá é cabeludo e barbudo. Né? E essa cena acontece à noite, a cena da captura de Jesus Cristo. Aqui uma outra paisagem, né, da luz da lua, na Alemanha, 1620, 1691 é a idade do pintor. Isso aqui é do século XVII. Né? A luz da lua. Você tem também paisagens, né? Mostrando aí também a lua em outras partes da Europa. Aqui uma catedral, né? Tendo uma festa à noite numa catedral e soltando fogos de artifício, né? Fogos de artifício, luz. Né? Na iluminação cênica vocês usam vários recursos, né? Fog e tantos outros, para chamar a atenção do público. Né? O Ano Novo, né, a gente ainda tem essa... O nosso Ano Novo também... Em todas as cidades são os fogos, a quantidade de tempo que dura o fogo, Isso. Os fogos de artifício, simboliza mais poderio. Né, aqui uma escultura, né, em Stonehenge, na Inglaterra, também tudo é pintura, né, mostrando o jorro de luz que tem nesse templo religioso. Vou passando aqui agora para vocês. Vocês vão correndo o olho aí, vendo o que é lua, o que é sol, o que é poste. Né? E nós estamos falando de artistas que estão usando pincel, telas, tinta, para mostrar o funcionamento da cidade, das artes e da natureza. Né? O carnaval, o baile de máscaras. Né? A importância da luz dentro da sociedade. Essa luz noturna aí é tão natural quanto a do sol, né? Mas agora chegando então com a luz elétrica mesmo. Adoro esse pintor aqui, com os postezinhos aqui que ele coloca. Isso é em Liverpool, na Inglaterra. De novo, luz natural, né? É tão romântico a luz da lua, né? Do mar, né?
os cafés, né? Graças à luz, seja ela artificial, seja ela natural. Aqui, né? também para demonstrar que até então não se tinha tanto dos artistas, dos pintores, né? Esse olhar para a iluminação. Então, nesse momento... Essa mulher está olhando para a iluminação. A luz se converte, né, em uma protagonista. A discussão na sociedade ela está acontecendo por causa da iluminação. O mesmo está ocorrendo agora. Nós estamos exatamente nesse momento com a substituição da tecnologia, com os problemas das altas pontas de luz, né, do fornecimento de luz por elétricas, né, termoelétricas, que é mais cara. Essa questão do uso do LED, né? Então, o quanto a substituição do LED em termos de eficiência energética dentro desses espaços, e aí, novamente, essa questão do poderio econômico. Então, essa discussão que a gente está vendo aqui, representada pelos artistas, em que estava se discutindo a chegada da luz elétrica, a chegada dos postes de luz nas cidades, os formatos, as formas desses postes, né? Toda o design de poste, design de luminária. E esse uso do espaço noturno nas cidades, a gente está discutindo hoje da mesma maneira, né? Com as questões que a gente vê nas entrequadras, né? Que as árvores cresceram de uma maneira que os postes, a altura dos postes já não oferece, né, a segurança necessária, porque elas estão cobertas por essas árvores, por essa iluminação. E aí, junto a isso, né, eu acho que essa é uma imagem bem interessante, porque ela representa o poderio econômico. Né? Queria que o Fábio falasse um pouquinho. Sim, você veja que como os Estados Unidos e a Europa, né, estão, e como o Japão está, a Índia também, né, e parte da China também. Olha a Austrália, que é tudo deserto. Olha aqui a África. Só a África do Sul, colonizada por ingleses, tem um ponto de luz. Olha só também toda a América do Sul, né, onde o nosso litoral nordestino e sudeste, né, tem mais luz. Então, esses países que estão muito iluminados, Estados Unidos, esse continente também, europeu, a Índia, o Japão, percebam que o poderio econômico está diretamente relacionado com a capacidade de iluminar monumentos, de iluminar cidades. Né? Então, e também uma coisa que nós vamos falar daí amanhã, né? O grande problema aqui daí, né? que a gente tem dessa contaminação lumínica nas cidades. Né? Poluição lumínica. Então, a poluição lumínica das cidades. Então, amanhã a gente vai fazer um debate, né, com vocês também para discutir essas questões, em que, entendendo, né, essa evolução, compreendendo essa relação aí da história e da luz, como a gente chega nesse momento e o que de fato deve ser ou não iluminado. Né? Será que todos os monumentos devem ser? Todos os edifícios? Uma experiência que nós tivemos nos Estados Unidos e na Europa é que é cartão postal, é bonito pra caramba. Você passa de carro, de táxi, de trem, sobe do metrô e dá de cara com uma fachada linda, né? E você pensa, poxa, isso não tem em Brasília, isso não tem em São Paulo, né? Mas o que eles fazem? Não, o que eles fazem? Eles têm horário para acabar. Então, eles têm horário para acender aquela luz da fachada, têm horário para acender aquele monumento, mas tem horário para desligar aquele refletor, aqueles refletores. Né? Então, quando dá 10 da noite, começa a apagar, 11 da noite em Barcelona, por exemplo, começa a apagar, a cidade é mergulhada no escuro novamente. A França agora desliga às 2 da manhã. Porque senão custa dinheiro, a cidade quase não tem movimento.
e também para fazer a noite ser noite, né? Que também é um outro movimento que daí nós vamos discutir amanhã. Amanhã a gente fala disso, porque existem livros, nós temos aqui na nossa biblioteca, existe um livro, não tem em português, que o título do livro é Deixa a Noite Existir, Deixa a Noite Acontecer. Outros são dedicados aos animais, né? Porque essa quantidade de luz vai iluminar monumento, vai iluminar fachada, vai iluminar rua, ok. Mas você também, isso funciona como um spray, né? Um repelente que vai expulsar dali morcegos, vai expulsar gatos. Eu botei o timer. Você está expulsando vagalume, ou seja, os animais que dependem da escuridão e que merecem todo o respeito, né, também, esses animais estão sendo expulsos, né, porque você começa a acender indiscriminadamente. E eles não conseguem cumprir o ciclo deles. De reprodução, né? eles vão entrando em extinção. Vagalume, morcego, gato, vai sendo um problema. Que não deixa de ser também o nosso caso quando você entra para uma solitária, né? A relação do homem com a luz, né? Do animal com a luz, ela é biológica, né? Ela é necessária. Então, a gente vai discutir um pouco também essas questões da importância da luz nas cidades, nos ambientes, nas áreas residenciais, nas áreas corporativas. É porque quando vocês estão, quando a Lab faz, né, tá pensando na iluminação de monumentos, né, nas cidades, né, a gente começa amanhã falando da urbanização da noite pela luz, porque nós estamos pensando numa espécie de urbanização desse espaço escuro, né, em que entra uma iluminação de um monumento ou não, de uma fachada ou não, de uma residência ou não. E como que esses projetos são feitos? Né? E a gente está aberto para perguntas. A gente ainda tem 10 minutos, né? Ela faz. Que legal. Nossa, muito inspiradora essa fala, assim. Acho que eu trabalho em produção de vídeo também, né? Além de produção de vídeo, também sou mímico, né? Que ótimo! Maravilha! Eu adoro mímica, adoro. Pô, isso aí, eu queria estar toda sexta-feira vendo um Liguei teatro. as câmeras aí para a gente Teatro ver as de mímica, é fantástico. Maravilhoso. E ver a luz desse lugar, assim, né? Compreender a luz desde a lâmpada, daquela lâmpada com óleo, é isso, né? Até hoje um micro LED, né? Pensar Isso. a luz que vem desse lugar, assim, eu achei assim, muito rica a fala. E as velas, né? Eu brinco que as velas hoje são os nossos moving lights wireless, né? A gente acha que não é mais tecnológico, mas eles tinham moving lights naquele período, né? Eles iam com seus próprios lampiões wireless, né? Sem fio, pela cidade. Então, isso é bem interessante também da gente entender, né? A tecnologia como tecnologia e não achar assim, essa tecnologia está obsoleta, né? O caso da vela. Não, ela não está obsoleta, né? E também que amanhã a gente pode discutir isso, né? Essa questão dos custos que envolvem, né? O que de fato é caro e o que é barato de fazer em termos de iluminação, né? E quando você pensa um projeto de iluminação pública, uma iluminação de monumentos, pensar também não só nessas questões de que história você está contando ali, o que aquele monumento representa, o que ele significa, né? Que utilidade você quer dar para isso ao iluminar, né? Que foco você vai dar ao espectador, né? Como também a perspectiva de olhar na cidade, né? Os caminhos que você pode fazer do ponto de vista de um passeio da cidade. Então, toda essa questão da urbanização através da luz, mas da importância dessa luz que
às vezes, a gente também, como light designer, como iluminador, deve perceber que ela não deve ser tão protagonista, né? Que o não iluminar é estar iluminando, né? Então, entender um pouco desses conceitos, né? Dessa ideia, até do ponto de vista da eficiência energética, das questões sociais, né? Da questão da segurança, né? Então, como isso ocorre? A gente fez alguns projetos, o Instituto Jamil Thorman, alguns projetos de mapping, e o mapping ele acaba necessitando que se desligue os postes, né, a luz pública, para que tenha um nível de escurecimento maior. E aí essa é uma grande luta no Brasil, né? Porque no Carnaval de Recife também que eu fiz no Marco Zero, a gente teve reuniões para discutir o momento de desligar a luz dos postes que permitissem fazer isso com segurança, né? Sem causar pânico, sem causar medo, sem causar roubo dentro da cidade, né? Então, assim, eu como light designer tive que assinar termos de compromisso para poder fazer esse desligamento da luz nos trechos todos do carnaval em que a gente estaria usando luz cênica. E ainda assim a gente tem brincadeiras assim de desliga a luz, desliga o poste, porque os caras iam lá, pá, ligavam de novo. Então isso tudo vem, né, assim, desde lá do período medieval, né, em que a escuridão era dada como símbolo de medo, fazer com que as pessoas não saíssem de casa, tivessem esse medo, né? Então, ter essas trevas era uma forma de controle, né? Então, a luz também hoje é uma forma de controle, né? Quando as cidades como Barcelona, França e todas outras no mundo, elas estão desligando as luzes monumentais a partir das 11, da 1, das 2 da manhã, não é só uma questão de eficiência energética e de consumo, mas também de controle, de você fazer com que as pessoas vão para casa, elas voltam, né? Eu estou vendo aqui, a gente tem um DJ aí no grupo, né? Uma coisa que a gente usa em festas, principalmente, e no teatro também, né? O famoso blackout, né? Quando a gente apaga tudo, acabou. Ninguém quer ficar ali naquele blackout, né? Nas festas, em geral, a gente isola os espaços com essa função, né? Da pessoa não ultrapassar, porque ele não tem luz. Deixa eu comentar então, aqui, o Hugo Cortez colocou aqui a questão da presença da Lua. Nesse passado, né, de ruas sem postes, sem iluminação, havia um calendário lunar. Né? O calendário lunar é bem conhecido pelos pescadores, né? Maré alta, maré baixa, mas havia um calendário para festas. Então, sempre as festas no espaço público, e até mesmo, pessoal, visita de médico. O médico sair da casa dele para ver uma família, né, alguém que está lá precisando de um médico, só podia ser feito naqueles 7 dias de lua cheia. Então, uma família, quando pedia a presença de um médico, tinha que esperar, sabia que o médico ia, mas tinha que esperar a lua cheia, porque eu não estou com poste na rua. E a lua cheia, né, eu entrevistei um filósofo da Universidade de Brasília, ele foi para umas tribos na Serra do Cachimbo, aqui no sul do Pará, e ele falava que, quando tinha lua cheia, ele abria o livro para ler na aldeia. Então, com a luz da lua, ele conseguia ler os livros dele. Então, havia um calendário lunar para festas públicas e para visitas médicas. E isso o Hugo colocou aqui, né, dessa verdade, né, que é a presença da lua, ou da luz da lua na nossa vida. E também a gente pensar, assim, fazer essa reflexão para amanhã, né, para a gente encerrar,
o quão cegos nós estamos hoje, né? O quão surdos nós estamos com essa quantidade de luz, né, que a gente tem. Quanto mais luz, parece que menos a gente está vendo, né? Se a gente hoje tentar ler um livro na luz da lua, ou como os nossos avós que liam um livro inteiro à luz de vela, a gente dorme, né? A gente não consegue chegar na terceira página, na segunda, quiçá, né? Então, também, não só como light designers, né, como iluminadores, mas como pessoas, né, que usufruem dessa luz, o quanto a gente está mudando esse olhar, né? Como o olho do espectador se modificou ao longo dessa história, né? Ao longo dessa trajetória, o que hoje para a gente, essa quantidade de luz que a gente necessita hoje, né? Eu tenho espetáculos que eu ganhei prêmio, o mapa de luz eram 40 refletores. Hoje, se eu for fazer um espetáculo adulto com 40 refletores, o produtor vai dizer que não está nem enxergando, eu nem faço, né? Porque eu ser demitida antes. Então, o nosso olhar se modificou ao longo dessa trajetória de luz, dessa história da luz, né? desse período todo. Você não tem que perguntar. Temos só mais. Eu posso, dá licença, eu posso fazer 2 perguntas últimas? Posso? Dedé de Brasília, iluminador. Posso? Vocês me permitem? Claro. Nós estamos em Brasília também, Dedé. Dedé, estamos em Primeiramente. Não sei se a Tamira está em Brasília também, se o Hugo está em Brasília. Primeiramente, obrigado pela aula, porque sensacional. E parece um livro que você lê e que você vai dormir e fala assim, não, eu não vou terminar de ler esse livro, não. Vou ler agora, você acorda no meio da noite. É a aula de vocês. Dá vontade de continuar. Obrigado. Parabéns. É sensacional. Agradecemos ao LabFaz Agora, pela oportunidade também. É sensacional. É tipo, vocês dois, parece um livro que eu vou deitar para dormir hoje. Eu vou falar assim, não vou dormir, eu quero abrir o livro e ler o final do capítulo. Então, Obrigado. De tão bom que é. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês dois, no ponto de vista. Estávamos conversando aqui, vocês explanaram muito ideia. Lâmpada de filamento antigamente. Uhum. Hoje não, né? Desculpa. Tempos atrás eu fiz um casamento, a luz para um casamento decorativo, e está na moda usar lâmpada de filamento, né? Ai, tá bonitinho. E hoje em dia eu vejo LED para o teatro. Vocês gostam disso? LED para o teatro não tira a mágica do teatro, no meu ponto de vista, assim. Não tira aquela coisa teatral, que era o par, que era uma luz mais fria, umas coisas mais quentes. O LED e o Movie Light, para vocês, no teatro, funciona. Eu já conheci gente que ganhou prêmio fazendo um espetáculo, que eu não vou citar o nome aqui para não dar crédito, ganhou prêmio fazendo só movie light. É sensacional o espetáculo que eu assisti. Eu, particularmente, eu não gosto de LED e movie light para o teatro. E vocês? Essa é uma pergunta final. Para amanhã eu ficar mais curioso. Eu acho que a tua pergunta é muito pertinente, inclusive nesse momento em que a gente está falando do olho do espectador, né? Porque nós realmente viemos dessa trajetória, né? Do uso da lâmpada halógena no teatro. Então, a gente tem uma relação também afetiva, né? E de olhar, de calibragem do olho em relação a esse tipo de filamento, de luz que ela nos oferece, né? Mas também tem uma questão que é a questão técnica propriamente, que é as lâmpadas halógenas e essas lâmpadas par, Fresnel, todas que a gente usa no teatro até hoje, elas têm um índice de reprodução de cor de 100. Então, elas reproduzem fielmente. E para iluminação cênica, que tem as linguagens maquiagem, figurino, cenário, que necessitam dessa fidelidade de cores. Vermelho ser vermelho, verde ser verde. A gente tem esse estranhamento com LED, porque o nosso olho está calibrado e sabemos que aquela cor ela vai representar e ela vai estar
diante da gente daquele jeito. E aí, quando vem o LED, que não reproduz os melhores LEDs, os mais caros, que na maioria das vezes não foram comprados pelos produtores para estar no teatro, né? Os melhores LEDs hoje, eles têm 90 a 94 de reprodução de cor. Então, eles já não reproduzem tão bem. Né? E aí é onde o seu olho que está calibrado fala assim, não, isso não está bom, não está legal, está feio. É que né? vocês da Cênica, que têm que ser estudados pela NASA, são muito parecidos com aqueles esquimós. Né? Os esquimós, eles conseguem ver 20, 30 tonalidades de branco. Eu chego lá, só vejo um branco. Mas vocês vão conseguir ver vários brancos diferentes. Porque a nossa percepção nos permite. Né? Vocês são muito treinados, né? Com a linguagem. É como quando eu vou fazer cinema. O cinegrafista fala assim, vamos bater o branco ali. Aí eu fico olhando, eu boto um isopor, um papelão, uma coisa branca, e eu olho no diafragma da câmera, para mim aquilo não é branco, mas para ele bateu o branco. Eu acho engraçado isso. Porque o branco são 16 tons de branco, né? E a gente sabe todos eles, né? Então, assim, que branco, né? Que branco. Vocês, eu estou maravilhado mesmo, assim. Espero amanhã Ficamos felizes de novo. De estar com vocês. É uma honra estar. Pela história que vocês contaram da iluminação, é assim, sensacional. Sensacional e muito obrigado por mais um conhecimento. Muito obrigada a vocês, obrigada uma honra estar na presença de vocês, artistas, iluminadores. E amanhã estamos juntos. Muito grato a vocês, assim, acho que ampliou aí a percepção de todos nós. Tamires é de Salvador, que maravilha. E eu mostrei uma foto, né, de uma igreja lá de Salvador, naquele momento em que fiz a relação entre a luz e o sagrado, né? Eu adoro essa cidade, primeira capital do Brasil, Salvador, que também é o nome de uma proteção, né? São Sebastião do Rio de Janeiro, São Salvador, São Paulo, né? Cidades importantes do nosso país. E em Salvador, se a pessoa tiver um olhar clínico, nas capelas, nas igrejas, a iluminação ainda é antiga, não tem nada novo, não. Eu estive lá em 2020, em setembro, e eu notei isso. Vamos trazer essa discussão amanhã. Obrigado, porque Carla. tem uma discussão bem interessante sobre isso que está acontecendo agora na Europa, por conta dos LEDs também e da eficiência. E aí a gente vai falar amanhã sobre isso, dessa questão do uso do novo e da preservação. E da preservação histórica da luz. Lembra aí, Dedé, que a gente amanhã vem com essa pauta. Maravilha, também. gente. Amanhã eu estou aqui. Muito obrigado pelo papo e pela aula, viu? Obrigado. Passo a palavra ao nosso presidente. Eita, quem? Opa, deixa eu procurar. Obrigado, pessoal. Muito grato a todos. Isso, amanhã a gente continua. Eu acho que, claro, dá vontade de passar um café e continuar a nossa conversa, né? Mas amanhã tem mais. Muito grato a todos, viu? Obrigado, Carla, Tamires, Dedé, Roberto, João, Hugo, Érica, Alana, Tamires, já falei, o DJ, João. O pessoal que chegou agora, muito obrigado. Obrigada e até amanhã, 15 horas em ponto, a gente está aqui com vocês. Um abração. Tudo de bom para todos.